Meu bate-papo hoje é sobre a violência psicológica sofrida pelas mulheres que têm fotos e vídeos de suas intimidades expostos, às vezes em redes sociais, às vezes pelo WhatsApp. Essa triste realidade, um assunto tão delicado, será tratado com minha convidada de hoje, doutora Cibele Barroso, juíza criminal aqui na comarca de Itabira. Vem comigo nesse bate-papo. Doutora Cibele, muito obrigada pela disponibilidade da sua participação aqui nesse bate-papo, para a gente falar de um tema tão delicado, né, que é a violência psicológica contra as mulheres e a exposição de fotos, de vídeos delas na internet, através de redes sociais, WhatsApp. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer enorme estar aqui com você. Ter a oportunidade de conversarmos sobre esse assunto, que também me interessa muito, é uma causa que eu luto há 5 anos aqui em Itabira. É um prazer enorme, estou sempre à disposição e eu que agradeço por essa oportunidade. Queria começar esse bate-papo falando sobre o tabu que existe em torno da sexualidade feminina. As mulheres têm sofrido muitos preconceitos nesse sentido, né? Isso. Desde sempre, né, e agora mesmo numa sociedade bem mais moderna, as mulheres continuam sofrendo com isso. O homem, só para a gente ter uma ideia, o homem, se ele namora, se ele paquera várias mulheres, ele é tido como o garanhão, aquele, né, o pegador, o bom. E a mulher, ainda que ela tenha um ou mais parceiros em tempos diferentes, qualquer que seja a circunstância, o conceito dela é pejorativo, né? Aquelas palavras vulgares que denominam as mulheres, de galinha, de piranha e etc., reprimindo a liberdade da mulher de ter o companheiro que ela desejar ou ter o tipo de relacionamento sexual e afetivo que ela desejar. Então, esse tabu ainda existe mesmo em pleno século XXI. Mas eu acredito que tá mudando aos poucos. Tem muito ainda que evoluir, mas eu acho que, eu não sei qual a sua percepção sobre isso, mas a mulher está conquistando o espaço dela, né? Sem dúvida, sem dúvida. Já avançamos muito, né? Só de observarmos o quanto as mulheres já se inseriram no mercado de trabalho, o quanto que elas estão mais dinâmicas nos lares, o quanto elas estão mais independentes nas suas relações afetivas, mas ainda temos muito que avançar. As mulheres estão no mercado de trabalho, mas recebem menos que os homens, mesmo tendo o mesmo tipo de qualificação, né? As mulheres conseguem agora ter a parceria do homem dentro de casa, mas ela ainda suporta mais as responsabilidades com os filhos, com a casa, mesmo tendo que trabalhar fora. Então ainda há um avanço grande, uma luta grande aí que precisamos percorrer, sim. Com certeza. Doutora Cibele, qual que é o limite aí entre o que é a liberdade da mulher e o que passa a ser crime dentro desse contexto aí sexual? Bom, hoje muito se tem falado e muito se tem preocupado com as fotografias, com os vídeos que são trocados, né, principalmente em grupos de homens, de mulheres nuas, de mulheres em relações sexuais, e esse liame é muito tênue. Muitas mulheres autorizam, né, consentem com a gravação do ato sexual, consentem com as fotos. Muitas mulheres até mesmo tiram fotos, elas próprias, de si, para presentear o namorado, para mandar para um paquera. Os nudes, né? Oi? Os nudes. Os nudes hoje muitos chamam de sexting na cultura em geral, e isso é uma liberdade da mulher. Ela faça se entender pertinente, mas a mulher tem que se precaver das consequências desse tipo de comportamento. A liberdade dela, ela pode ser violada a partir do momento que cai nas mãos erradas, e essas mãos erradas nem sempre a gente consegue identificar de pronto, né? Então, se essa mulher encaminhou uma foto ou divulgou algum ato sexual dela para um parceiro, para um namorado, e posteriormente esse homem vem a lançar essa foto em redes sociais ou de qualquer modo a divulgue, ele está cometendo um crime do artigo 218C do Código Penal e sofre as consequências por isso, né? O homem comete crime tanto se ele tira a fotografia ou faz a filmagem não consentida pela mulher, ele comete um crime com pena de 1 a 5 anos de detenção.
E se ele, mesmo que a mulher consinta, ele repassar essa imagem, ele está cometendo um outro crime do artigo 218, que tem uma pena mais severa, né? Então, essa é a questão, é o homem respeitar a liberdade da mulher, se ela quiser eventualmente compartilhar essa fotografia, mas essa fotografia ela tem que permanecer na intimidade do casal e não ser divulgada. Esse é o cuidado que a mulher tem que ter, né? E nos preocupa muito porque, principalmente as adolescentes, às vezes fazem essa fotografia sem se perceber em um relacionamento abusivo. Se colocam, a grosso modo, como a oferta da mercadoria, como alguns psicólogos falam. Então, as mulheres tinham que perceber que elas não precisam desse tipo de exposição para serem desejadas, né? Para serem amadas, para serem respeitadas. Porque o homem, quando vê uma foto, ele está vendo nada mais que um objeto. E é essa a ideia que a gente não quer, que o homem torne a mulher um objeto. A mulher tem que ser respeitada como um ser humano, né? Na sua subjetividade, e não como um pedaço de carne, que é o que eles divulgam aí, né? Pelo WhatsApp e pelas redes sociais. E essa como é que é? Objetificação. Eu falei tão bonitinho em casa e agora que não sai. Mas o fato da mulher ser tratada como um objeto, assim fica mais fácil de pronunciar. Que tipo de homem, tem um perfil aí que a gente pode traçar para a mulher ficar mais atenta de que, tipo assim, esse tipo de cara aqui, ele pode ser que se eu mandar um nude para ele, eu posso entrar em apuros futuramente. Qual que é o perfil desses homens? A gente não consegue identificar, muitas mulheres pensam assim, um homem agressivo, um homem que entra numa relação abusiva, ele é um monstro. Então aí já vem que a gente vai olhar para a carinha dele, vamos perceber, corra, porque é um agressor. E não é bem assim, né? Não existe um agressor, existe uma relação abusiva, uma relação agressiva que é alimentada por aquele sujeito que tem inúmeras dificuldades emocionais ou até mesmo de caráter, né? Então, se você percebe, né, se as meninas, as adolescentes, as mulheres percebem que aquele homem deseja o controle o tempo todo, que aquele homem tem um ciúme, que aquele homem quer saber de tudo que a mulher faz, que não permite ou que não autoriza ou que não apoia a liberdade da mulher, com quem ela vai conversar, com quem que ela vai sair, com quem que ela vai trabalhar, o que ela vai vestir, já é um sinal de alerta. Né? Então, peraí, o que esse homem está desejando? Eu sou uma marionete nas mãos dele? Né? Ele não gosta de cabelo curto, ele não gosta de unha vermelha, ele não quer que eu saia com as minhas amigas, ele quer saber a senha do meu celular, ele quer saber que horas, por que eu saí do serviço e não cheguei em casa ainda, onde que eu passei. Tudo isso já indica, já tem essa questão esse aí, perfil a gente aí abrir os perigoso. olhos. E nas fotos, o que os homens querem ao passar a foto pelo celular é mesmo uma competição, né? É ele dominar o grupo, uma disputa de ego, né? E eles ali trocando mensagens e trocando a ideia, né? Quem ficou com essa, quem ficou com aquela, qual que é mais bonita, qual que é mais feia, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Hora nenhuma eles estão ali falando, olha como a minha namorada é linda. Olha como essa moça é bacana. Não. É porque o cara que respeita a mulher e a namorada, ele não vai fazer isso, não vai né? fazer para começar. Ele não quer expor, né? Ainda que ele possa, eles, em comum consenso, em comum acordo, queiram fotografar o sexo, ou seja lá para qual o interesse íntimo deles, aquilo tem que ser permanecido de forma íntima. E isso destrói, né, muitas vidas, muitas famílias, muitos casamentos, muitos relacionamentos. E por isso que fica esse alerta. Será que vale a pena a mulher se expor desse modo, podendo essa exposição ser usada contra ela depois, em revanche, em uma extorsão? Fica aí a reflexão, né? Na sua vara criminal, existe algum caso desse tipo? Especificamente de divulgação de fotos, nós não temos o caso da apuração dos artigos 216 e 218 do Código Penal. Esses artigos também são muito novos, eles foram introduzidos na legislação em 2018, com a alteração da Lei Maria da Penha, que de forma agora expressa, categórica, coloca a violação da intimidade como uma forma de violência doméstica, né, de violência contra a mulher. Isso é um passo enorme, porque embora a pena do artigo 216 seja uma pena pequena,
né, no caso da gravação da imagem, não da divulgação, da gravação da imagem sem autorização, a pena é pequena e poderia ser remetida ao juizado especial. Com a alteração da Lei Maria da Penha, não vai mais para o juizado especial, vai para a vara especializada da violência doméstica e impede a substituição por cesta básica, transação penal. Então, o homem efetivamente será punido. Nós não temos nenhum caso de investigação por crimes do 216 e 218, porém, nós temos medidas protetivas de urgência das mulheres requerendo que os homens sejam compelidos a entregarem fotografias, a entregarem vídeos que esses homens se utilizam para ameaçá-las, né? Ou para extorquí-las. Extorquir dinheiro, né? Então me dê dinheiro, deposite na minha conta, do contrário eu vou divulgar aquele vídeo seu, aquele vídeo nosso. Ou a chantagem, o que é ainda mais deletério, o ex-namorado, o ex-noivo, o ex-marido, volte comigo ou mantenha relação sexual comigo, porque do contrário eu vou divulgar aquele vídeo, né? E aí, nesse segundo caso, o homem responde tanto pelo artigo 218, quanto, se efetivamente ocorrer, a relação sexual por estupro. Porque a mulher está mantendo relação sexual ameaçada de ter um vídeo exposto. Né? Então, é uma situação extremamente gravosa e, como medida protetiva, a gente determina a busca e apreensão de todos os equipamentos eletrônicos, de todas as possibilidades de mídia, onde possam conter essas fotos íntimas da mulher. E é interessante a gente destacar o seguinte, a doutora falou de extorsão e de chantagem. A extorsão, eu imagino que ela aconteça quando a mulher conhece um cara na internet, se entrega, se apaixona, tá carente, e aí manda nudes, manda coisa, e aí o cara já é um estelionatário, já é um criminoso e vai querer depois se aproveitar dela e ganhar dinheiro. E a chantagem, eu imagino que seja mais comum quando é um namoro que terminou e o cara não aceita o fim do relacionamento e quer se vingar. É mais ou menos assim mesmo, né, que acontece ou não? Ou existe extorsão de dinheiro aí? É o perigo, porque a gente acha que crime é só de bandido, que a gente imagina aquelas pessoas, né, que alguém rotula e que já tem as atitudes, o comportamento agressivo, e nem sempre é assim. Tem um caso julgado recentemente pelo Tribunal de Justiça de uma extorsão por uma mulher que se relacionou com um rapaz, foram para um motel, ele, sem o consentimento dela, filmou o ato sexual e, posteriormente, a ameaçava de, se não depositasse 20 mil na conta dele, essas fotos seriam divulgadas. E ela já tinha filhos maiores, ela ficou muito constrangida, o que meus filhos vão pensar, e essa mulher passou meses num intenso sofrimento emocional em razão disso. Então, a partir do momento que eles exigem o dinheiro, nós temos aí o crime também de extorsão, né, do 158 do Código Penal. Então, nem sempre é um desconhecido ou alguém que já tenha, por habitualidade, se envolver no mundo criminoso. Pode acontecer, assim, numa única vez. Uma única vez. E até de ter um envolvimento mais... Exatamente, né? Às vezes, como hoje, acho que sempre aconteceu, mas hoje se divulga mais esses relacionamentos eventuais. As pessoas ainda não se conhecem muito e às vezes se entregam. Naquele momento, a mulher passa alguma informação e o homem percebe que ela tem condições financeiras ou que ela tem algum cargo, algum poder de liderança que ele possa utilizar, e a extorque em razão desse contexto, né, de ter em mãos alguma imagem ou alguma gravação que possa prejudicá-la. Né? É interessante demais essa medida protetiva, eu não sabia da existência dela. E é importante vocês, mulheres, saberem disso, porque se tiver algum material seu, uma imagem, um vídeo, né, você pode, né, prevenir, porque depois que acontece, né, é tão complicado. Sem dúvida. Temos também, agora, já está no Brasil, já está bem alardeado, algumas mulheres estão sendo sujeitadas a um golpe. Então, a mulher tem nudes no celular dela, esse celular dela, de alguma forma, é hackeado, né, por um estranho, por um qualquer. Esse estranho, esse qualquer, consegue senhas que a mulher usa para uma coisa, para outra, e começa a mandar em mensagens ou e-mails para ela. Olha, eu sei que você tem fotos assim, assim, assado. Às vezes, ele nem tem acesso à foto, mas se a mulher tem a foto, ela sabe que são. Então,
Eles jogam verde para colher madura, né? Então eu tenho, olha, tanto que eu tenho que eu sei até a sua senha de tal aplicativo. E realmente ele tem, porque ele clonou o telefone dela, ou porque ele hackeou o telefone dela, e começa a pedir dinheiro, depositando na conta tal, depositando na conta tal. E as mulheres, com receio de que isso venha à tona, se trancam e não procuram a polícia. Então, nesses casos, temos que procurar a delegacia de mulheres, relatarmos, porque há a possibilidade de investigarmos a autoria desses golpes, né, desses e-mails ou dessas mensagens exigindo dinheiro em troca de eventual silêncio. Às vezes a mulher, não, mas eu não tenho foto nenhuma, então ela fica tranquila e apaga. Mas se a mulher em algum momento tirou essa foto, já está aí sendo submetida a uma grande pressão psicológica com receio de que alguma imagem possa expor a sua vida, né? E aí terminar... Como já tivemos também casos em Minas Gerais, não em Itabira, de mulheres que passaram 3 anos sem conseguir emprego em razão de fotos espalhadas na internet, né, de mulheres que terminaram casamentos em razão de fotos espalhadas pela internet. Então são várias questões, né, sem contar o constrangimento de toda a família, dos pais, das meninas, das adolescentes que têm essas fotos, né, expostas dessa forma. Essa questão psicológica é muito importante, é muito séria, né? Porque eu já soube de casos de família que se mudou daqui da cidade, porque há alguns anos atrás, quando não tinha, o meio digital não era tão assim forte, né? Não existia o WhatsApp ainda, eles divulgavam aqui umas listas, as galinhas de Itabira, e por aí iam as listas, sabe? E essas listas impactavam muito as pessoas. E na sua experiência profissional, não só da sua vara criminal, mas pelo seu contato, né, com seus colegas de trabalho, quais são os maiores danos psicológicos que são percebidos aí nessas mulheres que sofrem esses abusos? No primeiro momento, a violação à sua intimidade, né? Se vê exposta, se vê completamente e literalmente despida aos olhos de pessoas com as quais ela não queria compartilhar o seu corpo ou as suas atividades sexuais. E, reflexamente, o julgamento da sociedade. Ninguém vê essa mulher como uma vítima. As pessoas veem essa mulher em razão de sermos ainda uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, uma mulher fácil, que absurdo ela fez isso, ela a culpada de todos os males que ela está sofrendo. Então a mulher sofre muito mais de uma vez. Ela sofre tanto com o comportamento do agressor, quanto pelo julgamento da sociedade que não a coloca na situação da mulher que foi enganada, traída por aquela no qual ela confiou numa relação de afeto, né? Então os danos são imensuráveis. Como eu disse, a possibilidade de perder emprego, de perder o relacionamento, de perder a credibilidade com os filhos e a credibilidade na sociedade que ainda não está preparada para entender que nessas circunstâncias a mulher continua sendo uma vítima e agora, com a alteração da lei, uma vítima de violência doméstica quando tem a sua intimidade invadida. Por isso a importância desse assunto ser tratado constantemente, né, para conscientização das pessoas, da sociedade, né, e até mesmo de respeitar, né, a liberdade da mulher. Sim. Sem preconceito, sem tantos tabus, né, porque é muito sofrido para uma mulher que sofre isso. Já não bastasse sofrer com tudo que aconteceu, ou ainda sofrer com o julgamento da sociedade, é demais, né? Exatamente. Nós mulheres não merecemos isso, né? Temos que mudar esse comportamento. As mulheres, sim, né, terem amor próprio, exercitarem a sua autoestima, perceberem até quando é necessário se expor dessa forma. É por uma vontade minha, ok, mas é para satisfazer o outro? Pense 2 vezes. O outro tem que se satisfazer não com esse tipo de comportamento, né? O outro deveria zelar pelo seu comportamento. Então as mulheres têm que pensar nisso com cuidado, com carinho, e a sociedade toda parar de julgar, né? Qualquer tipo de julgamento, ele é prejudicial, não deveria ser o comportamento. Mesmo os juízes que têm essa missão de julgar, a gente não julga as pessoas, a gente julga fatos, né? E é muito tênue e muito difícil, é um exercício diário a gente conseguir separar essas 2 coisas, mas é muito leve quando a gente consegue fazer isso. Então que a sociedade inteira pare de julgar uns aos outros, né? As opções, as decisões de cada um, e se apoiem quando um ou outro, independente das suas escolhas,
passem por uma situação que a coloquem como vítima, como essa situação que a gente relata aqui agora. Uhum. Doutora Cibele, que mensagem final você poderia deixar para quem nos assiste? É essa, né, de termos aí autoestima, de sabermos procurar os nossos direitos em caso de qualquer dúvida, olha lá, hein, apenas dúvida de estar sendo violada na sua intimidade, na sua liberdade, procurem a Delegacia de Mulheres, procurem um advogado de sua confiança, procurem o Ministério Público. Nós temos aí em Itabira uma rede enorme de proteção à violência doméstica, que tem funcionado muito bem, que tem atuado de forma adequada. Para as mães, conversem com suas filhas, investiguem os telefones, as redes sociais das suas filhas. Isso não é invasão de privacidade, isso é cuidado, né? A gente tem que ter atenção a isso. Esqueci de falar no momento oportuno que, sendo a menina menor de 14 anos, qualquer atitude do homem de gravar ou de divulgar já é crime, porque o consentimento da menor de 14 ele não é válido. Então, as meninas menores de 14 anos, elas têm que ter um cuidado redobrado, e os pais e as mães dessas meninas ainda mais, né? Vamos zelar por esses adolescentes. E queria deixar a informação que Itabira fez a parceria com o CNJ da campanha contra a violência doméstica, né? A campanha do Sinal Vermelho contra a violência doméstica. E desde o início da campanha, há mais ou menos um mês, nós temos aí o batom vermelho, a caneta vermelha como um aliado, e as farmácias, né? Nós tivemos uma adesão enorme das farmácias de Itabira. A ideia é a mulher, principalmente nesse tempo de pandemia, que a gente sabe que tem maior dificuldade de se deslocar até a autoridade policial. Nós já verificamos que os índices de medidas protetivas caíram em razão disso. Elas possam pedir ajuda num local mais próximo. A farmácia é um local que as mulheres frequentam muito, que normalmente não é impedida, né? Os homens não impedem de ir até a farmácia. Então, as farmácias agora elas estão preparadas para, se a mulher aparecer com o sinal na mão de vermelho, né? Faça com o batom, faça com a caneta, o atendente da farmácia está preparado para acolher essa mulher de forma discreta, pegará só o telefone e o endereço dela, como se fosse para um cadastro qualquer da farmácia, e a polícia será acionada e essa mulher será socorrida, será atendida. Então, isso já tem salvado vidas no Brasil inteiro. São mais de 10 mil farmácias já vinculadas, e Itabira agora também faz parte dessa campanha. Então, divulguem nos grupos, né, de mulheres que vocês tiverem, divulguem para suas amigas, funcionárias, parentes, que podem contar agora com esse apoio discreto e verdadeiramente eficaz, como a gente já tem constatado em outros lugares do país. Doutora Cibele, muito obrigada, viu? Pela sua participação. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Pelo trabalho. Obrigada. As mulheres agradecem. Obrigada. É com muito prazer. Nós vamos ficando por aqui, terminou o nosso bate-papo. Não deixe de se inscrever no meu canal no YouTube. Tchau!